Então, boa noite a todos os ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez é um privilégio estar aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? E também aos nossos queridos que futuramente também estarão vendo essa pregação também no YouTube. É motivo de grande alegria trazer mais um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o enfrentar tempestades, o estar no meio das tempestades, né? Que com certeza cada um de nós um dia já passamos por tempestades. E queria até deixar uma perguntinha que eu deixei aqui no meu roteiro aqui, no meu esboço, né? Se você pode parar e pensar um pouquinho, você já passou por uma situação de desespero que parecia que tudo ia desabar, que nada ia dar certo e de repente a situação muda completamente para uma situação muito melhor? Da mesma forma, isso aconteceu com os discípulos quando eles estavam junto com Jesus num barco no Mar da Galileia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Eu estou um pouquinho resfriado, viu, gente? Então, estou me segurando aqui um pouquinho. Mas graças a Deus estamos de pé. E a palavra de Deus, no capítulo 8, a partir do versículo de número 23 ao 27, que nos diz o seguinte, que ele entrou num barco e os seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. No entanto, Jesus estava dormindo. Então foram acordá-lo dizendo: Mestre, socorro, vamos morrer. E ele disse: Por que vocês estão com medo? Que pouca fé vocês têm? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e houve calmaria repentina. E os homens ficaram perplexos e eles perguntaram: que tipo de homem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Vamos ter mais uma palavrinha de oração, gente? Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez por essa noite na tua presença. E neste momento, Pai, colocamos as nossas vidas diante de ti, colocamos, ó Pai, os nossos corações diante de ti, ó Pai, porque estamos diante da tua palavra, diante do teu Espírito Santo, Pai, que em nós habita. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando, ó Deus, a cada coração conforme, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, e que, ó Deus, eu simplesmente diminua, ó Pai, e o Senhor cresça, ó Pai, porque eu apenas sou um vaso de barro, ó Deus, nas tuas mãos, sou apenas um servo teu, ó Deus, que eu nada sou, nada sei sem o Senhor, ó Pai, que toda a glória, toda a excelência é tua, Pai. E por isso nós oramos e desde já te agradecemos, na certeza de que a tua palavra jamais volta vazia, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, como título da meditação dessa noite, no meio da tempestade. Se nós repararmos um pouquinho o capítulo 8, vemos que Jesus estava vindo de tantas e tantas atividades e tantos feitos juntos com seus discípulos, né? E alguns versículos anteriores diz que ele estava curando as pessoas, como nesse mesmo capítulo, a partir aqui do versículo 14, quando diz que 14 e 15, que Jesus curou a sogra de Pedro, e assim como ele também, no dia seguinte,
muitas pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, né? E vidas que estavam sendo transformadas, porque Jesus ele não pregava apenas com as suas palavras, mas também pregava com as suas atitudes diante do povo. A Bíblia nos diz que Jesus andava por todos os lugares fazendo o bem. E a palavra de Deus, ela nos mostra nesse texto que então Jesus ele entrou no barco com seus discípulos, no mar da Galileia, e já era a noite, e daqui a pouco ele estava muito cansado, ele dormiu. Em outros textos diz que ele foi ali para a popa, estava lá com o travesseiro, encostou no travesseiro e foi dormir. E de repente levantou-se uma grande tempestade, tão impetuosa ao ponto das ondas estarem até cobrindo aquele barco. As águas estavam entrando naquele barco. E pelo menos 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores extremamente experientes que viviam da pesca. Antes de serem chamados por Jesus, eles viviam da pesca, né? Ali mesmo no Mar da Galileia, onde até hoje é o local que há a maior quantidade de peixes do mundo. Mas, naquele momento, Jesus ele estava descansando, e daquele barco estavam somente os seus discípulos, somente aqueles que confiavam em Jesus, mesmo que ali no meio tinha alguém que não confiava totalmente em Jesus, que era Judas. Mas, para as nossas vidas, nós podemos lembrar o seguinte, que a todo momento nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus, porque basta que Ele esteja no barco da nossa vida, Ele esteja orientando o nosso barco e Ele seja o Senhor da nossa vida, né? Eu gosto sempre de lembrar muito do Salmo 23, que nos diz o seguinte, que o Senhor, o eterno Deus, Ele é o nosso pastor, mas Ele não falta, porque primeiramente, antes dele ser o nosso pastor, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas decisões, o Senhor da nossa existência. E é preciso que em cada decisão Ele esteja dentro do barco da nossa vida. Pois diz uma música do meu tempo de criança na escola dominical, que diz o seguinte, que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mesmo que depois venham as tempestades. Porque nenhum de nós estamos imunes, nós não estamos livres dos problemas. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele já venceu este mundo. E Ele nos dá forças para que nós possamos atravessar o vale da sombra da morte, quando nós tivermos que passá-lo. Jesus, Ele não nos abandona, e Ele deseja estar a cada instante ao nosso lado, e nós tenhamos a consciência de que Ele não está apenas lá no céu, com os braços cruzados, de forma nenhuma. Ele está aqui ao nosso lado, e Ele deseja que você coloque nele a sua confiança, a sua esperança, a sua dependência nas suas mãos, para que Ele faça aquilo que Ele deseja na sua vida e na sua caminhada. E logo diz aqui, né, o versículo de número 23, que nos diz que Jesus entrou no barco e logo em seguida os seus discípulos também o seguiram. Não basta nós querermos que Jesus siga a nós, é o contrário, nós que temos que seguir a Jesus, nós que temos estar prontos para obedecê-lo, para amá-lo,
para fazer aquilo que Ele nos ordena. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus nos diz no Evangelho de João, que se nós guardarmos os seus mandamentos e obedecê-los, nós provamos a Jesus que nós o amamos. Porque não bastam, não são apenas de palavras, e sim das nossas atitudes, de amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, Ele ser o centro, Ele ser o foco das nossas vidas. E diz logo o versículo 24 que logo uma tempestade se levantou, as ondas estavam cobrindo o barco e Jesus estava dormindo. Isso nos mostra o seguinte, que mesmo ali com a presença de Jesus no barco, a presença de Jesus ela não impediu a tempestade. Mas tem um detalhe, a presença de Jesus, na verdade, ela livrou o barco de afundar. E muitas vezes nas nossas vidas isso acontece. Quando nós nos achegamos a Deus, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós muitas vezes passamos por grandes lutas, às vezes até maiores do que anteriormente. Às vezes elas duplicam, triplicam, mas a grande certeza é de que Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele está conosco. Ele estende a sua forte mão, e a palavra de Deus que nos diz lá no livro dos Salmos, que Deus, Ele é o nosso refúgio e o socorro bem presente na hora das tribulações. Uma coisa é nós passarmos pelos nossos problemas tentando resolver tudo pelo nosso intelecto, pela nossa força, pelas nossas capacidades, pela força do nosso braço ou qualquer outro tipo de influência. Outra coisa é você construir o seu futuro diante do Senhor da história, diante daquele que é poderoso para fazer muito mais do que você pode pedir, do que você pode pensar, querido. E tudo aquilo que você pode enfrentar ao lado de Jesus é a certeza de que para Ele nada é impossível. Nós podemos descansar e confiar na sua graça, no seu perdão, no seu amor, na sua misericórdia, e de cada momento nós estarmos caminhando junto com Ele. A certeza de que, mesmo que as ondas venham sobre o nosso barquinho, nós podemos descansar porque ali está a presença do Criador de todas as coisas, do Criador do universo. Como estava falando anteriormente, uma coisa é você tomar suas decisões por você próprio, a outra é você não simplesmente tomar decisões quando Jesus está no senhorio da sua vida, mas sim quando você toma de acordo com a vontade de Deus, você está construindo um futuro diante dele. A palavra de Deus que nos diz que o Senhor Deus diz lá em Jeremias que eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança na minha presença. Em outras versões diz, o futuro que desejais. Então, invocareis a mim, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor Deus, e eu farei mudar a sua sorte, mudar a sua vida, mudar a sua história. Jesus, Ele é poderoso para mudar a história das nossas vidas. E mesmo quando enfrentamos essas tempestades, tenha certeza de que Deus, ele também permite muitas vezes algumas situações, algumas adversidades. Podemos pensar que com isso Deus, Ele é mau, que Ele é carrasco. Não, Ele simplesmente deseja que você se aproxime cada vez mais dEle, que você seja fortalecido nele, para que você possa desfrutar
plenamente da bênção que Ele tem para a sua vida. A Bíblia é um livro que tem mais de 3.000 promessas. E Deus, Ele deseja que nós também desfrutemos das suas promessas. Mas a obediência é necessária. É necessário que nós nos acheguemos a Ele, que nós descansemos nele e que nós recorramos a Ele, para que nós, a palavra também nos diz, lá em Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote, que nós podemos nos achegar a Ele em momento oportuno para sermos socorridos por Ele. E o que aconteceu? Que logo em seguida, quando a tempestade estava começando a ficar cada vez mais agitada, mais intensa, os discípulos, eles chegaram para Jesus, mesmo desesperados, estavam gritando, apavorados, e como tinha falado anteriormente, 4 deles eram pescadores experientes, dizendo: mestre, não nesse tom de voz que eu estou usando agora, mas gritando, desesperados: mestre, socorre-nos, porque nós vamos perecer, as ondas estão entrando no barco, nós vamos afundar. E quando Jesus, ele acorda, ele primeiro repreende os discípulos pela falta de fé naquele momento. Que lembrando, com Cristo no barco, ainda que venham as tempestades, tudo vai muito bem. Mas os discípulos, eles nos dão uma grande lição nesse momento. Não pelos gritos ou pelo desespero, mas porque eles foram na pessoa certa, no momento certo, no momento oportuno. Porque eles já sabiam, ali no caso Pedro, Tiago, João e André, como pescadores, eles sabiam que eles não seriam capazes de deter aquela tempestade, que eles por si próprios não seriam capazes de salvar aquele barco. Mas eles se achegam a Jesus, para que o Senhor pudesse mudar aquela situação. E Jesus mostra que não, vocês não precisam ter medo, eu estou aqui. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E no mesmo instante, Jesus, ele ordena que aquelas águas parassem, a tempestade cessasse, o vento acalmasse. Como nós, ontem, no culto, nós cantamos um hino que ele diz o seguinte, no seu refrão: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar. O barco que leva o Senhor, aquele que é o Senhor do céu, do mar e de todo o universo. Pois tudo ouve o mandar de Jesus, sossegai, aquietai-vos. A palavra de Deus nos diz lá nos Salmos também, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado sobre toda a terra, que o Deus dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele está presente para nos socorrer, para nos sustentar, para nos ajudar. É claro que o papel de servos é nosso. Então, quando Jesus
ordenou que aquela tempestade acalmasse. Não foi somente o barco dos discípulos que experimentou aquela bonança, não. Tenho certeza que muitos e muitos outros barcos estavam ali no Mar da Galileia. Mas com um detalhe, nenhum deles sabia de onde estava vindo toda aquela repentina calmaria. Como eles presenciaram o levante daquela tempestade, mas também puderam sentir a calmaria que veio quando Jesus manda que as águas se silenciem e tudo fizesse bonança. Isso traz também uma grande lição para as nossas vidas, que quando nós nos colocamos debaixo das mãos de Deus, quando nos permitimos ser usados por Deus, quando somos usados por Ele para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de renovo, de consolo, de conforto, de exortação. Muitas vezes nós pensamos que somente quando Deus muda a situação da nossa história, da nossa vida, que aquilo fica só para nós, mas não é não. Outros também podem experimentar o reflexo da bênção de Deus na sua vida. Você sim pode ser um canal de Deus, um canal da bênção de Deus, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Deus, Ele pode mudar situações através da sua vida. Basta que você se coloque nas mãos dele e permita que Ele use a sua vida conforme a sua vontade. Ali eu não faço nem ideia de quantas vidas ali, naquele momento em que Jesus manda que a tempestade se acalme, quantas vidas foram abençoadas. E quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, a gente não faz ideia do quanto outras vidas são abençoadas, o quanto Deus usa as nossas vidas para que outros sejam abençoados. Há coisas que nós só vamos ter ciência e consciência completa na eternidade daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E quando tudo se acalmou, os discípulos, mais uma vez, estavam vendo a manifestação do poder do seu Deus ali, face a face, na sua frente, do seu Mestre. Em reconhecer que quem é esse homem que faz até o mar se acalmar, faz a tempestade parar. Quem é esse Deus? Quem é esse homem que é poderoso para curar doenças? Esse Deus que é poderoso para mudar histórias, para mudar situações. Onde ele esteja passando, Ele é poderoso para transformar tudo, queridos. Ele é poderoso porque Ele é um Deus de milagres. Não há limites para o poder dele agir em nós e através de nós. Ele realiza o impossível, porque para Ele nada é difícil. E Ele pode fazer esse grande milagre também na sua vida, assim como Ele já fez na minha. Eu posso hoje dizer o seguinte, como estava falando da locução,
no momento dos aniversariantes. Essa semana, graças a Deus, eu completo mais um ano de vida. Mais 32 anos de vida. E eu posso dizer o seguinte, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo aos 7 anos de idade, ainda criança. E olha, se passaram quase 25 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, Ele jamais me decepcionou. Ele sempre foi fiel. Porque Ele pode todas as coisas. Ele faz muito mais do que a gente possa pensar, do que a gente possa imaginar. Então eu convido você a baixar sua cabeça, fechar aí os seus olhos. Eu quero dizer mais o seguinte, antes de orar. Deposite a sua fé no Senhor. Porque Ele está acima de todas as tempestades. Ele faz muito mais do que você pode pensar, querido. Jesus, Ele veio para nos dar uma nova vida, uma nova esperança. E para estar sendo o centro da nossa vida, da nossa existência, a razão do nosso viver. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, por mais essa palavra, Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração nestes dias, ó Pai. E eu quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando neste momento cada ouvinte, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo o renovo, esteja trazendo, Senhor, o consolo, o conforto, ó Pai. Esteja, ó Pai, ó Deus, fazendo tudo aquilo que apraz ao Senhor, ó Pai. E eu te suplico, ó Pai, estende a tua forte mão. Entra, Senhor, com providência, ó Deus, em lares que estão desestruturados, ó Pai. Ó Deus, pessoas que estão desesperançadas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor faça, Senhor, parte, ó Deus, da história, ó Deus, dessas vidas. E essas vidas reconheçam ao Teu Filho como o único e suficiente Senhor e Salvador. Pois o Senhor é a verdadeira esperança, a verdadeira alegria. E que o Senhor, ó Pai, também use as nossas vidas para que possamos proclamar a respeito da Tua palavra. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas e por tudo que Tu és. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, querido, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém?